Bem-vindos! Estamos aqui no Estúdio Veja com o historiador, professor de ciência política e advogado Boris Fausto, um autor de clássicos como A Revolução de 1930 e um observador muito agudo da realidade pela qual o Brasil e o mundo está passando. Obrigada, professor, por ter vindo aqui ao Estúdio de Veja para essa entrevista. Eu é que agradeço o convite e a possibilidade de conversar. Isso é ótimo para nós. Vamos aprender aqui, vai ser realmente uma aula. Professor, o senhor recentemente assinou uma carta com intelectuais e artistas que denunciava os ataques sofridos pelas instituições democráticas pelo próprio governo Bolsonaro. No texto, o governo Bolsonaro é classificado como de extrema-direita. É assim? É extrema-direita mesmo? É interessante isso que você está me falando, porque na véspera da posse do presidente Bolsonaro, eu discuti esse assunto num artigo. Alguém me disse que não deveria falar em extrema-direita, porque havia muita gente integrante do governo que poderia ser definida como de direita. Então eu me inclinei a usar o rótulo num artigo, isso antes da posse ou imediatamente antes da posse. Eu me inclinei a usar o rótulo, a expressão um governo de direita. Hoje, olhando o quadro que se desenvolveu e, sobretudo, acompanhando a atuação do presidente, eu poderia dizer que, como ele comanda o governo, ele é o chefe do governo, ele é um chefe de governo nitidamente de extrema-direita. Autoritário, portanto. Autoritário, sem dúvida nenhuma. Eu acho que ele mesmo, neste momento, negaria por conveniências estratégicas ou conjunturais, melhor dizendo. Mas ele é uma personalidade autoritária, ele acredita numa saída autoritária para o país. Mas o senhor vê riscos realmente para as instituições democráticas? Ou seja, o senhor vê a possibilidade de o país cair num regime até mesmo ditatorial? Vejo sim, eu vejo possibilidade. Porque nós estamos não adianta tapar o sol com a peneira, nós estamos numa situação difícil no país. Do ponto de vista econômico, o mundo atravessa uma situação particularmente difícil. Não há lideranças que encarnem a defesa da democracia com muita ressonância na população, isso é que é importante, de tal forma que há uma enxurrada de cortes, de censuras, de interrupções em processos legítimos aqui e ali, de forma que eu acho que nós corremos um risco. Quando eu digo que nós corremos um risco, não estou dizendo que nós iremos para isso. Quem é que sabe? Quem é que tem a pretensão de dizer hoje nós vamos para cá e não vamos para lá? Mas eu acho que nós corremos um risco, é bom que a gente saiba, porque ao mesmo tempo que existe esse risco, existe um papel importante, existe uma defesa importante das instituições, não apenas explicitamente democráticas, mas instituições ligadas aos vários campos, também da cultura, por exemplo, e essas instituições estão muito atuantes no sentido de impedir uma descida aos infernos, vamos dizer assim. E nesse sentido, a manifestação que foi convocada e que teve o apoio do presidente Bolsonaro contra o Congresso, e justamente no momento em que o próprio governo precisaria do Congresso trabalhar com maior afinidade, com maior campo de diálogo, para conseguir a aprovação das reformas que ainda faltam, a administrativa e a tributária,
Como que o senhor avalia essa questão? Eu avalio com muita tristeza, porque, como você disse muito bem agora há pouco, o Executivo precisa do Congresso, como o Congresso precisa do Executivo. Ora, esse entendimento entre os poderes, que podem até divergir, que podem até ter contradições, mas esse entendimento é fundamental para o funcionamento do país. Então, o presidente, que sempre invoca o interesse do Brasil, né, ou em abstrato ou em concreto, e quando fala em concreto é para coisas negativas, deveria pensar, eu não acredito quase nessa possibilidade, mas deveria pensar na importância desses ajustamentos, inclusive no sentido de encaminhar as reformas que se supõe vêm aí como a tributária e a administrativa. Ora, o presidente acirra em nome de uma determinada política de guerra permanente as relações entre Congresso e Executivo, prejudicando com isso enormemente o país. A demonstração, na realidade, uma demonstração contra o Congresso, essa a sua origem, nesse sentido é profundamente lamentável. Sei. O senhor já viu, na história do Brasil, o senhor que se deteve na história, estudou em detalhes desde a colônia até agora, o senhor já viu alguma liderança política brasileira que se semelhasse ao do presidente Bolsonaro? Olha, nem de longe, nem de longe. Por que eu digo isso? Porque as atitudes são absolutamente inconvenientes para o cargo que ele ocupa. Isso nunca houve nesse país. Nenhum presidente chegou a dar bananas para jornalistas, ofender jornalistas para falar no campo da imprensa, falar coisas sem o menor propósito, enfim. Isso não existe. Existe aquilo que a gente chama um pouco pomposamente de a liturgia do poder. Bem ou mal, os presidentes, uns mais, outros menos, né, obedecem a essa liturgia. Ele inaugurou esse estilo. Mas, além disso, não é só o estilo. É a fala, é a confrontação, é uma forma de se relacionar e de incrementar uma espécie de ódio a setores da população, deliberadamente, como uma política, como uma estratégia que nunca se viu nesse país. Agora, como estudioso da história ainda, e o senhor se debruçou bastante, né, no capítulo do autoritarismo na política brasileira, de onde vem esse apoio popular ao governo de Bolsonaro? O senhor vê uma guinada absolutamente revanchista ou conservadora em uma parcela bastante importante do eleitorado, dos brasileiros? Vejo, eu acho até o seguinte, que a eleição do Bolsonaro é uma virada na história brasileira. Como será daqui para frente, é difícil dizer. É possível sugerir coisas, mas é difícil dizer. Agora, é muito claro que nós tivemos, nesta eleição, uma virada, e uma virada que surpreendeu a muita gente, inclusive a mim, não no imediato, mas com uma certa distância antes da eleição, foi uma surpresa muito grande e uma virada na política brasileira, não há dúvida nenhuma. A que se deve isso é importante a gente tentar entender. Não na ordem de importância, ou deixando de lado discutir qual é a ordem de importância dos vários fatores, eu diria o seguinte, que o Bolsonaro não cai de paraquedas aí de um céu azul para a nossa terra turbulenta. Ele se insere num movimento de direita ou de extrema direita que atravessa todo o mundo e que a gente não sabe se ele veio para ficar muito tempo ou se haverá uma retomada das inspirações e das inclinações democráticas. Então, sem querer avançar muito, mas
você tem esse quadro dos países do leste europeu, mas não só isso, tendências na França, por exemplo, com Le Pen, que não chegaram ao poder, e outros exemplos, o outro exemplo flagrante é... O Trump. É o Trump, exatamente, talvez o exemplo mais importante. Os outros são mais claros do Oriente, da Europa, mas são menos importantes. Então ele se insere nesse movimento. Cada movimento tem um fator que o impulsiona. Por exemplo, nós não temos aqui a questão do imigrante, que parece estar invadindo o país e transformando a fisionomia do país, como nós temos na Europa. Os nossos fatores são outros. Então, quais são os nossos fatores? Acho que os nossos fatores são muito de conjuntura política e de comportamento, e eles são realmente vários. Vamos tentar sintetizar. Primeiro, uma divisão da sociedade brasileira na maneira de conceber não só a política, mas conceber os costumes, conceber a família. Isso eu creio que tem uma importância muito grande. Quer dizer, o país se dividiu em dois setores. Claro que há um que é mais moderado, que vai para cá, vai para lá, mas o país se dividiu em dois setores, pensando e agindo de uma forma muito diferente. O que é avanço para um é maldição, o dedo do demônio, digamos assim, para o outro. Isso é muito nítido no caso dos costumes, na liberação sexual, nas opções sexuais, na diferenciação dos sexos. Tudo isso é muito nítido, isso avançou muito de um lado e provocou uma reação muito forte de um outro. Então esse é um fator muito importante para a ascensão de uma figura com as características do Bolsonaro e realmente essa é uma divisão que alcança inclusive setores pobres da sociedade, gente com pouca instrução. Eu não estou fazendo aqui, não estou fazendo nenhum julgamento, mas essa é a constatação. São esses setores que são atingidos. Ora, esses setores todos se voltaram muito para as igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas fizeram um trabalho incrível de absorção de massas pobres em geral, não são só eles, mas fundamentalmente massas pobres, e arregimentaram gente nesse sentido. Então, a aliança de base entre os chamados evangélicos e o Bolsonaro lhe deu ao atual presidente uma força muito grande. O outro elemento, esse é o elemento negativo, é a construção de um inimigo principal, que é uma característica de todos os governos que assumiram o poder pela extrema-direita, e aqui o inimigo principal é o PT. O PT tem 1001 defeitos, 1001 problemas, e eu pessoalmente acho que o PT tem inclusive responsabilidade, grande responsabilidade, na ascensão de um governo tipo Bolsonaro. Mas não vou entrar nesse assunto. Mas só para dizer que eles conseguiram, o bolsonarismo conseguiu, não só o bolsonarismo, mas setores da sociedade, se imbuíram dessa ideia de que era preciso derrotar o PT de qualquer forma, que o PT não pode vencer. Isso também deu votos. E para não me alongar muito, a fortuna, não é a fortuna do dinheiro, o destino, é o acaso, não é? O acaso. Eu não sei, é uma discussão que nunca vai terminar e que também não vai redundar em nada, se Bolsonaro ganharia ou não ganharia a eleição se não fosse a facada, digamos assim. Sim. Mas não há dúvida que esse teatro dramático ajudou em muito a chegar ao poder. Agora, o senhor mencionou o PT e foi um componente realmente muito importante para a eleição dele, foi justamente aglutinar essa ideia de que ele era a via antipetista. O Lula é uma alternativa ao Bolsonaro em 2022? Eu vou arriscar dizer uma coisa
para ser desmentido, acho que brevemente. Eu acho que não, mas senão não diria. Mas com todos os riscos, eu acho que a possibilidade de chegar à presidência da República mais uma vez no Lula, ou no caso do Lula, está esgotada. O Lula não volta à presidência da República. E os petistas deveriam entender isso para... Não seria ele que teria que entender isso? Sem dúvida, mas será que ele vai entender? É possível. Você tem razão, ele teria que entender isso. Mas nada nada traz a indicação, a sugestão de que ele está entendendo isso. E deixando de lado a questão eleitoral, ele está dizendo as mesmas coisas que dizia antes de ser preso e está navegando como se o seu partido, isso todo mundo disse, como se o seu partido não tivesse culpa nenhuma na confusão em que estamos metidos. Não há nenhum meia-culpa por não parte há nenhum do partido, meia-culpa. Eu não gosto dessa palavra meia-culpa, porque isso parece... é uma coisa bem cristã. Bater no peito, dizer, eu errei. Mas uma coisa sensata. A rigor, eu não sei se ele pode fazer isso. Não faz, não sei. Mas o partido poderia. O partido poderia pressionar. Mas, mais uma vez, aí nós temos um personalismo muito forte. Exatamente. O PT sem Lula é uma coisa que capenga nenhuma das pernas. Exatamente. Mas quem poderia ser uma alternativa em 2022? A gente tem dois nomes circulando com força: o governador de São Paulo, João Dória, e o apresentador de televisão, Luciano Huck. Você diz como uma força de oposição? Como uma força de oposição que fosse capaz de, digamos, atrair o eleitor para uma proposta de retorno a uma ordem democrática mais clara e consolidada. Eu acho que nessa coisa, preliminarmente, a gente tem que fazer uma constatação breve que nós temos uma crise de lideranças muito grande. De pessoas que personalizem desejos, reivindicações, simbolizações e tal. Dito isso, eu não vejo nem qualidades para assumir essa função em nome da democracia por parte do governador de São Paulo. Não o estou considerando um monstro, digamos. Não vejo essas qualidades, e aí precisaríamos discutir até com os seus adeptos, com os seus apoiadores. E vejo uma chance para o Luciano, admitindo que quando a gente vai buscar uma figura de televisão com uma imensa popularidade, é porque nós temos uma crise de lideranças políticas. Mas se é assim, quem sabe vamos com a figura do Luciano Huck, que tem um prestígio inegável numa população carente, pobre, ou não necessariamente carente, e tem uma sensibilidade, pelo pouco que eu vi do programa dele, uma certa sensibilidade social. Talvez o mais importante é que ele está cercado de gente que eu respeito muito. Se ele conseguir converter os seus admiradores na televisão em eleitores que admirem a ele, que faça essa conversão para o mundo político, ele é uma possibilidade. Com riscos sim, mas riscos há por toda parte. Então eu diria que aí pode haver um canal, haver um canal interessante. Agora, o senhor, ao comentar a questão do PT, o senhor disse que o PT sem o Lula, ele capenga. O PSDB sem o Fernando Henrique na frente, como timoneiro, ele também capenga? Mais ainda, eu acho. Desculpe o pessimismo, mas mais ainda. O PSDB, tal como ele foi concebido, tal como ele agiu nos seus primeiros anos, esse PSDB não existe mais.
a retórica política, etc., da mídia e tal, pode admitir isso, mas eu acho que esse PSDB não existe mais. E ele é também uma grande decepção. Mas ele não existe mais, não é justamente pela falta de sucessores, de novas lideranças despontando para assumir o terreno deixado pelos mais velhos? Concordo inteiramente com você. É exatamente isso. Eu acho que não houve preparação de figuras. A dificuldade sempre existe, mas não houve a preparação de gerações mais novas no interior do PSDB, que tivesse uma conduta de levar o partido para frente, de ter perspectivas e aspirações políticas. Com a inexistência, com esse vácuo, o partido foi tomado por uma série de pessoas das mais variadas tendências e, sobretudo, tendências que não tinham nada a ver com aqueles propósitos democráticos de reforma social do início do partido. Então, eu creio que foi realmente uma decepção, mais uma decepção na história política brasileira. Agora, vamos fazer um exercício, assim, até de ficção, mas, enfim. O senhor está com 89 anos. Imaginemos o senhor completando 100 anos... Deus me livre, não vai dar. Por favor, continue. O senhor completando 100 anos e observando como historiador, com o seu olhar... esse momento que nós estamos vivendo, o que o senhor diria? Bom, essa pergunta, eu não tenho resposta para essa pergunta, mas para não te sim, deixar no ar... O senhor pode imaginar. Não, vamos imaginar errando, certamente. Primeiro, qual é a dificuldade? O que é que eu vou pensar quando eu tiver... Vamos supor que eu esteja lúcido. Muito obrigado. Obrigado por todos bem esses... mais do que eu. Não, isso eu não sei. Isso ninguém sabe, viu? Mas vamos supor que eu esteja lúcido. A questão é a seguinte: como eu vou pensar quando eu estiver naqueles 100 anos, daqui a 11 anos, vendo o quadro do Brasil? Não sei. Segundo, como será o quadro do Brasil nesses 11 anos? 11 anos parece nada. Mas na nossa história recente, o que acontece em 11 anos é uma coisa incrível. Não é? Pois é. Então, como é que eu posso imaginar isso? Como será? Mas, bom, uma mensagem de esperança. Será um Brasil melhor, menos odiento, mais fraterno, em que os adversários sejam adversários realmente e não inimigos. Mas isso é o que o senhor quer. Isso é o que eu quero, espero. Você não disse que... Eu estou fechando portas, agora eu estou abrindo. Daqui a 11 anos é utopia. Então a minha utopia é essa e, sobretudo, um Brasil menos desigual, em que a gente tenha que fechar os olhos embaraçado para as diferenças sociais, considerando que nós estamos realmente numa bolha de privilegiados. Existe a bolha da bolha, mais acima, mas... a bolha é grande. Na última década, o senhor se enveredou pela literatura e nos deu livros fantásticos como O Crime da Galeria de Cristal, em que o senhor aborda 3 casos espantosos de homicídio ocorridos no comecinho do século passado, aqui em São Paulo. Um dos protagonistas dessas histórias, são 3 histórias, não é? É a Albertina. E o senhor a descreve de alguma forma como uma precursora do feminismo. Como é que foi encontrar a Albertina? Eu encontrei a Albertina por acaso. A Albertina estava encerrada dentro do processo em que ela era acusada, em que ela era ré. E eu dei com esse processo quando eu estava fazendo o processo judicial, quando eu estava fazendo uma coisa diferente. Era um livro, era o meu primeiro livro sobre crime, o crime cotidiano. Eu dei com aquilo, dei uma folheada e ao ler, ao dar essa folheada, eu me impressionei com várias coisas, mas me impressionei sobretudo com a figura da Albertina.
E depois eu fiz várias coisas, enveredei por várias outras coisas, um diário, memórias e tal. Você tem razão, Sim, quando sim. você diz que a história, em sentido mais estrito, eu deixei de lado. E depois de ter feito isso, eu me lembrei do processo, me lembrei da figura e falei, acho que isso aqui vai dar alguma coisa, vai ser interessante. E daí, na medida em que eu fui pesquisando, eu fui me aproximando da figura da Albertina e nós convivemos. Durante um bom tempinho, eu admirei a Albertina, né? Apesar de que era bom não... Manter um pouquinho de distância? Era bom ter um pouquinho de distância, não, porque ela deu 2 tiros nas costas de um rapaz recém-formado pela Faculdade de Direito, então era melhor, é preciso, né? ter cautela. Mas, enfim, eu me interessei muito, deixando de lado a brincadeira, eu me interessei por esse aspecto. Alguma coisa de, vamos dizer, de pré-feminismo, não é? Que aparece na figura dela. E, de fato, ela é uma figura excepcional. Me parece que naquele momento a Albertina, só para se ter uma ideia, a Albertina, vou dar um spoiler aqui, o interessante mesmo é ler, se debruçar na escrita do professor Boris Fausto. Então, assim como na ópera, eu posso dizer um pouco do enredo. A Albertina matou o ex-namorado com que a havia abandonado assim que soube que ela estava grávida. Isso no começo do século XX era realmente uma coisa muito grave para a vida de uma mulher. E ela, depois que levou a sua vida adiante, ela, com o marido, não é? O marido ajudou, ela reencontrou o rapaz e deu os 2 tiros nas costas, né? Nas costas. Ela entrando na galeria. Entrando lá no quarto do Hotel Bela Vista, acompanhado do marido, que o atraiu para uma verdadeira cilada, né? E ela saiu por trás de uma porta e atirou. Deu 2 tiros e, para que não houvesse dúvida, ela ainda seccionou o pescoço da vítima quando ele estava no chão. A vítima estava no chão. Mas é curioso que muita gente em São Paulo daquela época defendeu a Albertina, porque ela, na verdade, havia feito aquilo que os homens costumavam dizer, que era defender a própria honra. Ela diz isso expressamente. Ela escreve num artigo que ela fez isso, né? Está explícito a declaração dela nesse sentido, né? Mas você tocou num ponto interessante que vale a pena prestar atenção a quem lê o livro, né? É a divisão de opiniões e uma certa confusão de sentimentos que percorreu, digamos, certas esferas da sociedade paulistana. Vamos ficar só com a imprensa. A imprensa, com exceção do Correio Paulistano, que era o órgão oficial do Partido Republicano Paulista, o PRP, e era bem conservador, bem tradicional, mas com essa exceção, a imprensa se colocou toda ao lado da Albertina. E é preciso considerar que depois de 5 julgamentos, o que mostra a dúvida, as tendências diferentes, ela acabou absolvida. Agora, para a gente concluir, como o senhor se debruçou não só nessa sua fase literária, mas anteriormente como um cientista social, cientista político, na questão da criminalidade no Brasil, como que o senhor vê atualmente esses dados que mostram que a criminalidade está reduzindo, a taxa de homicídio está reduzindo desde o final de 2017, mas a de feminicídio está aumentando? Eu tenho a impressão que essa questão do aumento da taxa de feminicídio pode estar vinculada, é que eu não sou nenhum especialista em criminologia, é só pensando um pouco no assunto. Eu acho que isso está ligado a alguma coisa que eu falei lá no começo, que é a afirmação da mulher
na sociedade, a não aceitação de um papel absolutamente subserviente. Isso gera, do lado oposto, não vou dizer em todos os homens, Sim, mas um mas certo grupo. tipo de homem que é um desequilíbrio de identidade, uma perda da identidade, melhor dizendo, insuportável. Não estou justificando, muito pelo contrário. E essa gente tende, no limite, a suprimir essas mulheres que, entre aspas, não reconhecem qual é o seu papel social, estão saindo do seu papel social e estão pondo em risco a identidade daquela figura que vai se tornar um assassino, mas daquela figura que é um homem na sua plena macheza, digamos assim. Eu acho que isso é uma parte da explicação. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a presença do nosso querido historiador Boris Fausto aqui no Estúdio de Veja e gostaria também de agradecer a todos por terem nos acompanhado.